O sofrimento que é partilhado se transforma em elo, e o que é dado com dor retorna com força. Marcel Mauss. Você acorda todos os dias e veste uma máscara. Uma máscara de cordialidade, de gentileza, de submissão educada. Anda pelas ruas pedindo desculpas por existir, segurando o próprio rugido, engolindo o próprio nome, evitando incomodar, como se o mundo fosse um favor e você, um intruso. Mas escuta, você nunca vai chegar lá sendo legal com todo mundo. Porque enquanto você se preocupa em não ferir egos frágeis, há outros que moldam o mundo com os próprios punhos. Gente que entende que viver não é ser aceito, é ser lembrado. Que sucesso não se alcança por aplausos, mas por impacto. Você foi domesticado, foi ensinado a ser agradável, a ser conveniente, a colocar os outros à frente dos próprios sonhos, como se fosse nobre viver ajoelhado, como se fosse bonito apagar a própria chama em nome da paz. Mas a paz não vem da submissão, vem da força, da clareza, da coragem de dizer não e bancar. Não, eu não aceito menos do que mereço. Não, eu não vou sorrir para quem tenta me apagar. Não, eu não estou aqui para ser agradável. Estou aqui para ser grandioso. E há uma diferença colossal entre bondade e covardia. A sociedade te treina para confundir as duas. Te ensina que se impor é arrogância, que ter opinião é ser agressivo, que buscar poder é ser egoísta. Mas escuta bem, querer ser lembrado não é vaidade, é legado. Napoleão não pediu desculpas por tomar a Europa. Ford não pediu licença para mudar o mundo. Disney não foi gentil com a mediocridade. E Mauss, Marcel Mauss, ele nos ensinou que a dádiva não é só um presente, é um confronto, um convite à reciprocidade, um desafio direto ao outro. Eu te dou algo e quero algo em troca, não dinheiro, mas memória, presença, retorno. A dádiva é um pacto invisível. É o que você entrega ao mundo e que exige que o mundo reaja. Mas você tem se doado sem exigência. Tem oferecido sua alma esperando que um dia alguém retribua. Tem vivido em função da aceitação, quando o que você precisa é ser inegável. Você precisa deixar marcas, não sorrisos. Precisa ser uma força, não uma sombra. Porque o mundo não se curva para quem é legal. O mundo se curva para quem é incontrolável. Você quer respeito? Então pare de se vender por migalhas de aprovação. Há um preço que se paga por cada concessão que você faz. Um preço invisível, disfarçado de diplomacia. Mas no fundo, é perda de identidade. A cada vez que você silencia para não desagradar, a cada vez que você sorri enquanto engole o incômodo, a cada vez que você se dobra diante do conforto dos outros, você se apaga um pouco mais e depois se pergunta por que ninguém te enxerga, por que ninguém te ouve, por que ninguém te escolhe, porque você virou o que o mundo ama usar e jogar fora, alguém moldável demais para ser temido, educado demais para ser lembrado,
agradável demais para ser respeitado. Essa não é a fórmula do sucesso. Essa é a fórmula da irrelevância. Veja os grandes. Nenhum deles se preocupou em ser amado. Eles queriam ser ouvidos, temidos, imortais. Lincoln foi chamado de ditador. Tesla foi chamado de louco. Jobs foi chamado de insuportável. Maus, de arrogante, de rebelde, de insolente por afirmar que o valor de um homem está no que ele entrega e no que ele exige em troca. Você não deve apenas doar. Você deve provocar reação. Porque o dom, para maus, era também uma arma. Uma dádiva é um gesto de poder. E quem dá, exige reciprocidade. Mas você tem se doado em vão, como se fosse bonito desaparecer pelos outros. Não é. Desaparecer pelos outros é a morte lenta da própria alma. E ninguém vai escrever sua história por pena. Só se escreve história com sangue, suor e presença. Presença inegociável. Presença que impõe. Presença que incomoda, mas transforma. Você quer deixar um legado? Então pare de pedir permissão. Você quer respeito? Então pare de mendigar aplausos. Comece a dizer não. Não com ódio, mas com firmeza, com clareza, com propósito. Não, eu não aceito ser esquecido. Não, eu não aceito ser moldado. Não, eu não vim aqui para agradar. Eu vim para marcar. Porque no fim, não são os bons que mudam o mundo. São os intensos, são os incômodos, são os que vivem como um soco na consciência de quem cruza seu caminho. Você já percebeu? Os mais lembrados não são os mais legais. São os mais inteiros. Ninguém grava o nome daquele que se curvou para não causar atrito. Ninguém cita o diplomata passivo, o bonzinho inofensivo, o ausente de espírito. Eles passam e o mundo continua. Mas quem vive com propósito, quem fala com convicção, quem caminha como um terremoto, esses o mundo não esquece. A verdade? Você não foi feito para se encaixar. Você não foi desenhado para caber na mediocridade alheia. Você veio para deixar um rastro, para estremecer as bases, para fazer perguntas que o silêncio teme, para provocar reações, para dar e exigir, como nos ensinou Maus, com força, com valor, com identidade. Você quer deixar um legado? Então entenda. Aquele que dá demais sem firmeza se torna um doador invisível. Aquele que serve sem fronteiras vira tapete. Aquele que sorri para todos, um dia será pisado por todos. Você precisa se tornar alguém que, ao entrar em um ambiente, muda o ar, muda o tom, muda a energia, porque sua presença é o reflexo da sua clareza, sua energia é o reflexo da sua dor transformada. E seu propósito? Esse é o rugido que ecoa quando você para de pedir licença. Você acha que Edison foi gentil ao roubar o crédito de Tesla? Não, mas ele venceu. Você acha que Carnegie ficou pedindo desculpas por enriquecer enquanto outros passavam fome? Não, mas ele construiu bibliotecas onde antes havia silêncio.
Você acha que Disney era adorado por todos? Ele foi chamado de tirano, mas criou um império. A verdade é cruel, mas é libertadora. Quem se preocupa demais com o que os outros pensam, nunca constrói nada que mereça ser lembrado. E não confunda firmeza com arrogância. Firmeza é quando você conhece seu valor e se recusa a negociar sua alma. É quando você olha nos olhos do mundo e diz: eu sei quem sou, e não vou me diluir para caber no seu raso. A jornada não será confortável, mas você também não nasceu para o conforto. Você nasceu para a fricção que molda, para o desconforto que transforma, para a entrega que exige retorno, para a dádiva que gera poder. E se isso significa perder alguns no caminho, que seja. Você não precisa da multidão. Você precisa de integridade, de um nome que, ao ser dito, cause silêncio, de uma alma que, ao se doar, desperte reação. Pare de se esconder na máscara da gentileza. A verdadeira força está na autenticidade brutal, no não que salva sua missão, no sim que impulsiona seu propósito. Chega de engolir o grito para manter a paz. A paz que te cobra o preço da própria existência não é paz, é prisão. E você não nasceu para cela nenhuma. Você nasceu para o campo de batalha, para as arenas onde poucos ousam pisar, para os palcos onde só os audazes sustentam a luz. Você nasceu para ser lembrado, para ser tatuado na memória de quem cruzar seu caminho. E se isso exige firmeza, confronto, ruptura, então abrace isso como um guerreiro abraça a espada, não por ódio, mas por missão. Maus nos mostrou que toda dádiva verdadeira exige retorno, e a sua vida é a dádiva mais poderosa que você tem. Comece a exigir que o mundo reaja à sua presença, não com violência, mas com verdade, com propósito, com potência, com direção. Transforme sua dor em norte. Transforme sua firmeza em legado. Transforme sua autenticidade em muralha contra o esquecimento. Porque você não vai chegar lá sendo legal com todo mundo, mas vai chegar lá sendo brutalmente fiel a si mesmo. E no fim, o mundo respeita quem se recusa a ser esquecido. Deixe seu comentário, desabafo ou história de vida nos comentários. Queremos te ouvir.